Meus irmãos, nós estamos chegando já no final da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta que nós temos. E hoje nós vamos começar a conversar sobre um assunto diferente. E esse assunto é muito importante. Então, eu quero te convidar a pensar sobre uma coisa que nos assusta debalde, que é a morte. Mas não só a morte, mas a morte e a ressurreição, a vitória sobre o último. Então, é esse o assunto das próximas semanas. Não é uma palavra maldita, mas vamos perceber que ela já está derrotada. E vamos também tirar muitas dúvidas que as pessoas têm por aí. A começar pela palavra morte. Vocês vão se cansar de ouvir eu falando morte hoje, mas fique tranquilo que isso não atrai a morte. Tá bom? Tem gente que pensa que é melhor não falar porque vai que ela veio. Não vai acontecer. E eu quero explicar, em primeiro lugar, o que significa a morte. A morte nem sempre existiu. Ela veio tomar lugar no nosso mundo depois do primeiro pecado, quando o ser humano rebelou-se contra a vontade de Deus em favor da sua própria vontade. Vocês sabem disso. Adão e Eva foram criados para Deus, mas resolveram viver para si, como todos nós fazemos. Nós queremos a nossa vontade. E essa rebelião gerou a morte. Vocês lembram também da advertência que Deus deu para eles lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. No dia em que dela comeres, certamente morrereis. Deus plantou uma árvore no centro do jardim e disse: o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, antes disso, não se sabia que era morte, a morte não existia, ela passou a existir como resultado do pecado. Romanos 6:23, todo mundo sabe agora, tem tempo de igreja. O salário do pecado. Por causa do pecado veio um pagamento chamado morte. E ela tomou conta da vida. Mas o que é morte, afinal de contas? Eu queria que a gente entendesse morte no sentido espiritual. E no sentido espiritual a gente pode classificá-lo de 3 maneiras. Primeiro, morte espiritual significa separação de Deus. Por causa do pecado, o ser humano que foi criado para ter relação íntima com Deus se desconectou de Deus. E essa desconexão trouxe muito prejuízo para o ser humano. Separado de Deus, o ser humano se desintegrou pessoalmente e socialmente. Deus explica. Após o pecado, Adão já não era mais um homem perfeito. A começar porque ele já foge das suas responsabilidades, jogando culpa do seu pecado na mulher, se tornando omisso. E muitas outras coisas. O ser humano, por causa do pecado, se tornou feio, estranho, incompleto. Tomou lugar na vida dele a vergonha, o medo, a culpa. Essas palavras lhe são conhecidas? São sentimentos que já fizeram parte da sua vida. Medo, culpa, vergonha. Tudo isso veio uma parte da vida do ser humano depois do pecado. Socialmente também, o ser humano saiu perdendo. Porque ele já não era mais capaz de viver em comunidade. A gente pode ver isso logo na acusação. Adão acusou Eva. A culpada é ela. E o relacionamento dele já não era tão perfeito como era antes. Não tinha tido nenhuma briga, não tinha tido nenhuma confusão, agora começou a ter. Os filhos deles, o primogênito se chamava... Opa, quem daqui está lá no Beleza. Então vocês então me ajudam aí. O primogênito se chamava Caim. Não me ajuda. O Caim era o primogênito e tinha um irmão mais novo que se chamava Abel. O que se espera de irmãos é que eles se amem. Mas Caim, por causa do pecado também, tinha inveja de Abel, porque Abel era bom e ele não. E ele tinha tanto ódio de Abel que ele fez uma coisa absurda. Ele matou o próprio irmão, sem nenhum motivo. Você sério? Tudo isso como resultado do pecado, não há morte antes do pecado, mas depois do pecado, há esses relatos que não são muito diferentes do que a gente vê na TV. Quem que assiste aí o Brasil Urgente? Tá falando, não isso não, né? Balança geral.
poucas pessoas. Alguns vão dizer, eu não assisto, pastor, porque só tem notícia ruim. Esse dia eu fui numa repartição aí de saúde e o vigia muito delicado, toda hora estava arranjando um dia para conversar com a gente. E eu estava com um jornal na mão, eu não leio jornal porque é difícil achar uma notícia boa. É muito difícil achar uma notícia boa. Eu me segurei para não responder ele adequadamente, então deixei para lá. Mas a resposta mais interessante para isso é: será que Deus também tem a opção de trocar de canal? Será que Ele troca? Será que Ele deixa de ler todas as notícias ruins que se passam pelo nosso mundo? Sim ou não? Não, Deus não deixa de ver. E as notícias ruins são ruins por causa do pecado. É por isso que tem muito mais notícia ruim que boa, por causa do pecado que domina no nosso mundo. E essa morte espiritual fez o ser humano se degradar pessoalmente, socialmente. Se você ler o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, o ser humano está completamente separado de Deus e por conta disso está em crise. Lá no capítulo 6 fala que Deus olhou para a humanidade e viu que tudo que o ser humano pensava era influenciado pelo mal, e ele se cansou da humanidade, se arrependeu de ter criado a humanidade e decidiu destruir tudo. Por causa do pecado, o ser humano morreu espiritualmente, perdeu a conexão com Deus. Qualquer pessoa que pensa, eu também sou filho de Deus. Não, você está desconectado de Deus. Se não houve salvação, permanece perdido, incompleto. Então, onde vem as dificuldades que vocês enfrentam na vida familiar? De onde vem as dificuldades que você enfrenta nos seus sentimentos, nas suas emoções? Vem do pecado que separou você de Deus, e longe de Deus, a gente está. Alguns de vocês, talvez, essa semana mesmo vieram cá, pecados, palavras malditas que não deveriam ter sido ditas, pensamentos e sentimentos que desagradam a Deus, ações e atitudes que machucaram o próximo. Por quê? Por causa do pecado que separou a gente de Deus e degradou a gente. Também há a morte física, que é a separação entre corpo e espírito. Morte significa separação. Fomos separados de Deus. Morte significa separação. Chega um dia, o espírito separa do corpo e a gente dorme, bate as botas, muda para a cidade dos estudos, pé junto. Já ouviu falar isso? Vai morar no andar abaixo, 7 paus. Tem gente que brinca com isso, né? Faz bastante piada, mas é verdade. Todos nós temos esse decreto contra nós. Nascemos e morremos. E quão dura é a morte para a gente, né? Quão dura é a morte dos nossos queridos? Parece que a gente não nasceu para morrer. Mas em Gênesis 3:19, Deus diz para Adão: você vai trabalhar, vai ser uma vida dura, você vai ter que suar para sustentar a sua família, vão ter muitas dificuldades. Quando você ficar velho, você vai morrer e o corpo vai voltar para o pó, para onde veio. E em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, fala que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que deu. O que houve então? Uma separação. Por causa do pecado nós morremos. Muitas pessoas jogam a culpa em Deus e não querem acreditar em Deus, porque pensam que se Deus fosse bom não haveria morte, não haveria sofrimento, não haveria catástrofe, não é isso? Não haveria criança com fome, não haveria criança sendo violentada, nem a velhinho apanhando das pessoas. Se Deus existisse, Ele ia impedir essas coisas de acontecer. Calma, essas coisas acontecem não é por causa de Deus, é por causa do nosso pecado. Quando nós nos desconectamos de Deus, foram essas coisas que começaram a acontecer. E a partir daí nós começamos a morrer. No começo, Adão viveu lá os seus 600 e poucos anos. Os filhos dele, teve um que bateu o recorde, viveu 969 anos. E Deus olhou, é muito tempo para fazer maldade, eu vou diminuir isso aí. 120 anos. Depois diminuiu mais, 80 anos. E quem passaram
ser humano com a morte por causa da sua maldade, causada pelo pecado e desconexão com Deus. Mas não é só a morte espiritual, a morte física, e também há a morte eterna. Presta bastante atenção. Terceiro castigo por causa do pecado é essa morte eterna. Separação eterna de Deus e de tudo que é bom. Lá em Apocalipse 20, versículo 6, diz que no fim, Deus preparou um lago de fogo e de enxofre, onde Ele vai jogar o diabo, os seus demônios e todos aqueles que o rejeitaram, que não fizeram aquilo que agradaram. E ali eles vão viver eternamente um sofrimento sem fim, separados de Deus e de tudo que é bom. Eu vou perguntar a você, não precisa responder, pergunta você. Quem quer ir para lá? Diz Jesus que lá o choro e o ranger de dentes não tem fim. O fogo queima, mas o verme não morre. Tristeza e mais tristeza. Tudo isso por causa do pecado. E Deus não é injusto por dar essas coisas. Porque Ele falou: no dia que você comer, você vai morrer dessas três formas. Eu acho engraçado o ser humano, viu? Mas bem trágico também. Eu não tenho duas canetas aqui, mas vamos supor que Deus diga assim: se você vier para a direita, aqui, é fazer a minha vontade e viver eternamente. Se você quiser vir para a esquerda, você pode fazer tudo o que você quiser, mas você vai morrer eternamente. E Ele dá as duas opções do ser humano. Qual é que o ser humano escolhe? Sempre. Qual é? Qual que você escolheu? Eu quero a minha vontade. Eu quero fazer o que eu desejo. Eu digo não, Deus. Todos nós nascemos dominados pelo pecado. Isso explica muita coisa, na verdade. Por que eu sou como eu sou? Por que as minhas intenções são boas, mas as minhas ações são ruins? Por quê? Porque você nasceu da semente de Adão e de Eva. E eles são pecadores. E como eles, você já nasceu no rebelião com Deus. E é a morte, separação de Deus, a morte física, que vai te alcançar um dia, e a morte eterna, se você não se arrepender. Bom, é muito falar de morte desse jeito. Nós vamos passar agora para uma boa notícia. A boa notícia leia lá para mim, da ressurreição. Vamos ler mais forte. A boa notícia da ressurreição. Eu queria mais vontade nesse negócio. Não, morte. Agora a gente chega aqui e tem uma boa notícia da ressurreição. Nós estamos falando de alguém que, apesar da morte reinar no mundo, ele morreu, mas ressuscitou. Venceu a morte para que nós vençamos também. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos estudar versículo por versículo, aprendendo o que está escrito lá. 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, tá? Porque eu vou colocar o texto aqui. Antes da gente ler, a primeira lição é: só o Evangelho salva da morte. Quem quer romper a separação com Deus e se conectar com Deus? Quem quer vencer a morte física e não permanecer na tumba? Quem quer fugir do inferno e habitar no reino de Deus? Com todo mundo que quer, aqui está a resposta. Só vocês? O Evangelho salva. Só o Evangelho salva. Vamos ver. Primeiro versículo 1, versículo 2. Onde está vermelho, vocês veem. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido. A gente está estudando essa carta desde o começo do ano. Nós começamos no segundo domingo de janeiro, em Atos capítulo 17, quando plantou a igreja de Corinto. No segundo domingo a gente começou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1.
E hoje nós estamos no domingo 10 de novembro, chegando no penúltimo capítulo dessa carta. Você se lembra o que Paulo falou no capítulo 1, do versículo 1 até o 9? Qual foi a palavra que mais se repetiu ali? Você lembra? Quem estava aqui no começo do ano? Então faz o seguinte, volta lá no seu livro, capítulo 1, primeiro. Acha. Dá uma listinha por cima. E tenta me responder qual é a palavra que mais se repete. Em 9 versículos, 9 vezes, você vai encontrar Jesus Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas. A igreja tinha problemas, as pessoas tinham problemas relacionais, familiares, problemas com o pecado. Estavam na igreja, mas ainda tinha um monte de defeitos que já devia até ter ido embora. Paulo chama a atenção deles dizendo: vocês são como crianças na fé, vocês são crentes carnais, falta maturidade para vocês, apesar de vocês terem dons espirituais. E ele começa por aquilo onde eles estavam errando. Eles estavam se esquecendo de Jesus Cristo, de viver Jesus Cristo, de seguir Jesus Cristo, de amar Jesus Cristo, que é o Evangelho. E agora, no capítulo 15, preparando-se para fechar a carta, qual que é o assunto que ele vai tratar de novo? Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, presta atenção. Tem alguma coisa que não está encaixando na sua vida? Tem um defeito que tem que voltar? Tem um certo problema que te frustra sempre? Você não sabe por onde começar a resolver. Deixa de colocar a sua esperança na sua sabedoria, ou o dinheiro que talvez esteja faltando. Ai, se meus filhos fossem diferentes. Ai, se meu esposo fosse diferente. Deixe de colocar a sua esperança numa circunstância. E ouça, a solução para esse problema sempre foi, sempre será Jesus Cristo. E o nome desse problema não é marido, não é filho, não é emprego, não é falta de dinheiro. O nome desse problema é pecado, morte espiritual. Você está morto nessa área e Deus quer restaurar e salvar a sua vida através de Jesus Cristo. De maneira que eu vou perguntar o seguinte: como é que anda a tua relação com Jesus? Como é que anda o seu envolvimento com Ele? É só um nome na sua boca ou é alguém que você conhece e ama, e segue, e obedece? E ninguém que escolheu seguir Jesus de perto continuou do mesmo. Todos foram transformados e salvos. Paulo está falando para eles: eu quero lembrar vocês do Evangelho. A gente só precisa lembrar aquilo que tem a tendência de esquecer. E ele não está escrevendo para um povo que está perdido na forma do mundo, ele está escrevendo para uma igreja. Foi um a Paulo para dizer: meus irmãos, eu quero lembrar vocês do Evangelho. A gente tem a tendência de achar que o Evangelho é para quem precisa se converter. E não é só para eles. Evangelho é para todo mundo que quer seguir Jesus Cristo, ter uma nova vida e se reconciliar com Deus. Evangelho é para você, velho de igreja. Você precisa lembrar do Evangelho. Viver o Evangelho. E crer e viver a vida que Jesus tem chamado você para viver. É por meio desse Evangelho que vocês são salvos. Não existe outra coisa para lhe salvar. Mas ele diz: desde que se apeguem firmemente. Não é para brincar de seguir o Evangelho. É para seguir para valer. E você vai colher as bênçãos. Se você fizer de uma maneira diferente, ele fala: caso contrário, vocês têm crido em vão. Em vão. Isso é muito importante. A salvação só existe através de Jesus. Fora dele, qualquer fé, qualquer religião é inútil e é em vão, porque não tem o poder de livrar da morte.
Se você quer conseguir salvação pela sua própria força, isso não vai te livrar da morte. Quem aqui tem muita força de vontade, muita coragem, já venceu muito na vida com a sua própria força? Tá bom, vocês são muito humildes, ninguém vai levantar a mão. Mas tem gente, pessoal. Eu espero. Eu te peço uma coisa. Transforma seu cabelo branco e preto aí, por favor. Não consegue? Não? Tá. Essa é a sua importância. Quanto mais, vencerá. Eu tenho um pelo que se chama solitário. Aqui, ó. Olha o cabelo. Aqui, solitário. Eu parei de brincar de medir. Mas ele cresce bastante. Depois ele quebra e começa de novo. Cresce bastante. Cada vez eu estava ali no vacilo, a Carol namorava comigo, ela via esse negócio, tchum, puxou e arrancou. Aí, para, não faz isso, eu não tenho estimação, deixa ele aqui. Eu não tenho o poder de fazer ele parar de nascer. Eu arranco ele nasce, eu arranco ele nasce, eu arranco ele nasce. Aí vocês vão falar, mas a depilação a laser. Passa o tempo, a probabilidade nascer. Não é isso? Nós não temos poder, somos impotentes. E a religião é impotente para ajudar você. Se você está aqui pensando que a igreja vai poder fazer alguma coisa para você, eu vou ser muito sincero, não pode fazer nada. Não vai mudar nada. Tá? Vai mudar o jeito que você se veste, o que você faz domingo à noite, mas não vai mudar o seu coração. Porque igreja nenhuma muda a pessoa. Quem manda, quem muda uma pessoa é quem mesmo? E essa pessoa precisa seguir o Jesus Cristo. Não existe no mundo inteiro outra religião que te livre do poder da morte. Vá atrás de Maomé, está enterrado morto. Vá atrás de Buda, está enterrado morto. Vá atrás de Maria, está enterrado morto. Vá atrás de Jesus, onde colocaram ele. Todo mundo estava assim. Quer vencer a morte e o pecado é através de Jesus. Mais uma lição. Vocês, o Evangelho diz respeito à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vou passar rapidamente por isso. Vamos lá. Pois os que transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. A informação mais importante que você pode ter durante toda a sua vida é essa informação. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Todos nós temos pecado. De tudo quanto é jeito. Pecamos não fazendo o que a gente devia fazer, pecamos fazendo o que a gente não devia fazer, pecamos no que pensamos, pecamos no que falamos, machucamos o coração de Deus, machucamos o coração até daqueles que a gente ama. Tão ruim nós somos. E sabemos que o salário do pecado é então eu e você merecemos a morte. E aí tem um versículo maravilhoso como esse, que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Pagou a nossa conta, assumiu o nosso prejuízo e quitou. Isso conforme as Escrituras. Porque o Antigo Testamento inteirinho fala como é que Jesus viria. O Messias, o Salvador, o Sofredor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 600 anos antes de ele nascer, a Bíblia já falava do que ele ia fazer. De como que ele ia entrar na cidade santa, voltar para o jumentinho, aonde que ele ia nascer, uma cidade pequenininha chamada Belém. Que ia ser filho de uma mulher virgem chamada Maria. E tantas outras profecias que se cumpriram em Jesus, por isso que fala segundo as Escrituras. Diz que ele morreu, e de fato ele morreu. Vocês se lembram que Jesus foi crucificado, foi maltratado, foi xingado, cuspido. E lá na cruz ele fez a seguinte oração ao Pai: nas tuas mãos eu entrego o meu e morreu. Antes dos outros dois ladrões, havia ali um capataz
que estava reservado somente para confirmar a morte dos crucificados. E quando ele chegou perto de Jesus, a ordem era para ele quebrar a perna, que era para morrer rápido. Mas ele chegou, olhou para Jesus e percebeu que Jesus estava morto. O que ele fez ao invés de quebrar as pernas de Jesus? Pegou uma lança aí, furou o seu lado. E quando ele furou, não saiu sangue. Saiu sangue e água. Jesus estava morto. Foi tirado da cruz e sepultado. Havia uma profecia que dizia que nenhum dos seus ossos iria se quebrar, por isso que não quebraram as pernas dele. Havia uma profecia que dizia que ele era pobre, mas que ele seria sepultado com os ricos. E havia um discípulo secreto que pegou o corpo de Jesus e enterrou na sua própria tumba, que era uma tumba de rico, para cumprir o que estava escrito na Bíblia. Ele foi embalsamado com perfumes, envolto no lençol, colocado no túmulo, colocaram uma pedra na frente, ainda colocaram guardas na frente, porque acreditavam que os discípulos iam lá roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou, porque Jesus tinha dito várias vezes que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Fizeram tudo isso. Muita gente viu aonde ele foi colocado. Jesus Cristo morreu. Eu preciso disso, porque hoje aparece gente escrevendo livro, fazendo filme, dizendo que Jesus Cristo não morreu. Ele fugiu com a Madalena. Vocês viram, né? Dá um chão dessas coisas. Vocês vão ver que há muitas testemunhas da época dando testemunho de Jesus, o que aconteceu com Jesus. E aparece um sujeitinho qualquer aí, agora, no ano 2013, não estava lá, não conversou com quem estava, e inventa história. E tem gente que ouve e acredita nessas pessoas que inventam mentiras. Vão acreditar no tal de Evangelho de Judas, que nem foi Judas que escreveu, porque foi escrito 400 anos depois que Judas morreu. Essas pessoas ressuscitam esses documentos falsos e pregam em seus livros que Jesus é uma invenção da igreja para manipular as massas. E que autoridade essa pessoa faz isso? Como é que em 2000 anos de história cristã, todo mundo viu o poder de Jesus agindo, mas agora não. Esse cara sabe a verdade. É o iluminado, né? Não posso com isso, irmão. Não posso mesmo. Não deu ouvido com essas ladainhas. Preciso dizer mais uma coisa aqui. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Eu tinha um problema quando eu era adolescente, porque eu contava e eu achava que Jesus tinha ressuscitado no dia errado. Porque se é 3 dias, ele morreu na sexta, vamos contar 3. Sábado, no segundo, é errado. Fala que ele ressuscitou no domingo, tem que ser segundo. Mas não fala que conta 3 dias a partir da morte. Fala que ele ressuscitou ao terceiro, morreu na sexta, passou o sábado, quando deu o terceiro dia, que é o dia, domingo de manhã, foram procurar ele na tumba e encontraram lá o quê? A pedra não estava mais no lugar. As roupas, os lençóis onde ele estava enrolado estavam ali. O lençol que estava sobre ele estava cuidadosamente dobrado, porque Jesus arrumava a cama quando ele acordava. Ali. E o corpo não estava. E as mulheres começaram a chorar, porque acharam que alguém tinha roubado, tirado, porque eles já não sabiam onde estava. Chorando. Até que viram um jardineiro e perguntaram: o senhor sabe onde ele estava? Até que esse jardineiro fala na rua, e ela reconhece a voz artista, e ele dá um recado para ela: avisa os meus amigos que eu já ressuscitei. Eu vou mandar para eles e tal. E ela escreveu para casa com a boa notícia: Jesus ressuscitou. A morte não foi capaz de conter. Vamos continuar. Terceira lição: a ressurreição foi amplamente testemunhada. Vamos lá, é rápido. Diz que ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Ele apareceu, na verdade, primeiro para as mulheres, mas logo após apareceu para Pedro e depois ainda para os 12 discípulos. Pedro encontrou Jesus.
Jesus falou com Pedro. Jesus curou o coração de Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus deu uma missão para Pedro. E Jesus também apareceu para os 12. Os 12 é uma maneira de se referir àqueles 12 que foram aceitos por Jesus, foram escolhidos por Jesus. Mas nesse momento eles não são mais 12. Quantos são? 11, porque Judas Iscariotes se suicidou. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Olha o que a Bíblia está dizendo. Paulo, que viveu quase a mesma época, está dizendo, ele apareceu para Pedro, depois apareceu para os 12. Aqueles homens que caminharam com Jesus durante 3 anos, viam Jesus após a sua morte, encontravam-se com Jesus, comeram peixe e pão com Jesus. Certa vez eles estavam reunidos no lugar de oração, com portas trancadas, com medo de serem presos. Do nada Jesus apareceu no meio deles. E eles viram Jesus. Todos eles dão testemunho de que viram Jesus vivo após a sua morte. É difícil de acreditar? Sim ou não? Um morto vivo? É difícil. Para o cético, tem gente que duvida, né? Tomé, que era discípulo de Jesus, também duvidou. Ele não estava na primeira reunião que Jesus apareceu, que ele apareceu para 10, não para os 11. O que ele disse para os outros 10 que estavam falando a mesma coisa? Nós vimos, todos nós vimos. Ele está vivo, o que ele disse? Eu só acredito vendo. Se eu colocar o dedo lá no buraco e no lado dele ver a ferida, eu vou saber que é ele. Vocês estão todos confundindo ele com outra pessoa. Só acredito vendo. E aí, na próxima vez, quando Jesus apareceu, a quem Jesus se dirigiu? Ao Tomé incrédulo, que falou: Tomé, coloca o dedo aqui, Tomé. Coloca o dedo aqui, Tomé. Está vendo? Tomé se ajoelha e fala: Senhor meu, Deus meu. Que agora não é só o mestre, é Deus vivo. E Jesus responde: porque você viu, você acreditou, mas bem-aventurado aquele que não viu, mas acreditou. Quem são esses? Quem são esses? Você acredita? Ele ressuscitou dos mortos? Bom, o problema com isso é que alguém vai dizer: mas eram amigos chegados, discípulos. Eles podem ter inventado isso para poder, ganhar com a igreja, divulgar o ensinamento de Jesus. Aí ele continua: depois apareceu a Tiago. E então acreditou a voz. Quem é esse Tiago? Alguns vão pensar que é Tiago, o irmão de João, não é esse? Não é. Tiago, irmão de João, morreu logo, foi assassinado pelo Herodes. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Jesus chamou ele de irmãos. Tiago, versículo de Tiago, e Júlia, que era o pastor. Os dois escreveram livros da Bíblia e afirmam: Jesus ressuscitou. Interessante notar que quando Jesus era vivo, nenhum dos seus irmãos acreditava nele. Os discípulos acreditavam que ele era sim o Messias. Os irmãos de Jesus não acreditavam. Perfeitamente. A gente consegue entender perfeitamente. Quem que é? Não era o irmão mais velho. Levanta a mão. Não era o irmão mais velho. Que tal você reconhecer que o seu irmão mais velho é melhor que você? Não. Irmão que é de baixo, que ciúme e inveja do irmão mais velho, não é isso? Eu imagino Tiago junto e vejo Jesus fazer uma coisa não para você. Mas a prova de que Jesus é Deus e ressuscitou dos mortos acontece quando os próprios irmãos reconhecem que Ele é Deus, que Ele viveu sem pecar, morreu, mas ressuscitou porque era justo. Quantos pecados o seu irmão mais velho tem? Alguns não. Dá para fazer uma listinha? Fácil, não? Fácil. Você vai lembrar que ele puxou teu cabelo, jogou brinquedo em você. Não é um santo o seu irmão mais velho. Jesus era. E seus irmãos reconheceram e tal. Eu continuo. Alguém vai dizer: mas família, amigos, eles vão acreditar que Jesus ressuscitou dele. Aí o Deus continua: depois destes, vocês, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo.
pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Por quê? Na igreja de Deus. Agora ele está falando dele, Paulo está dizendo. Depois de ter aparecido para todo mundo aí, ele apareceu para mim também. Agora não é mais um amigo, não é um discípulo, nem é família. Nós estamos falando de um inimigo. Porque Paulo odiava todo mundo que amava Jesus Cristo. No capítulo 6 do livro de Atos, Paulo participa da execução de um discípulo de Jesus Cristo chamado Estevão. Enquanto o povo tacava pedra naquele homem para matar, Paulo dizia: é isso que tem que fazer com essa turma mesmo, que crê em Jesus Cristo. E depois disso, a missão pessoal de Paulo, que ele tomou como a sua missão de vida, era perseguir os cristãos, matar os cristãos, confiscar os bens dos cristãos em todas as cidades. E ele andava para cima e para baixo, perseguindo a igreja de Jesus, perseguindo aqueles que amavam Jesus, porque ele não acreditava em Jesus, ele era inimigo público, declarado de Jesus. Só que Jesus apareceu para ele também na estrada de Damasco. Não só para ele, porque quem estava do lado dele também viu uma grande luz brilhando. E eles fugiram. E quando ele viu aquela luz, ele caiu por terra, e uma voz falou para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele não entendeu nada e perguntou: quem? A resposta dele logo em seguida: você sabe, eu sou Jesus, a quem você persegue. E aquele que era o perseguidor da igreja se tornou um plantador de igreja. Aquele que odiava Jesus agora queria morrer por Jesus e pregava Jesus em todos os lugares que ia. O inimigo viu Jesus ressuscitado e já não era mais inimigo, porque a sua vida foi transformada e ele recebeu uma nova missão, amplamente testemunhar que Jesus ressuscitou por discípulos, pela família, por 500 pessoas de uma só vez. E Paulo fala que muitas delas ainda estavam vivas quando ele escreveu. Qualquer um que quisesse ir lá conversar, poderia conversar. E por último, um inimigo viu Jesus ressuscitado e foi convertido. Quarta lição: o Evangelho ele é salvação, ou seja, transformação e redenção de graça para os. Três palavras nós vamos destacar aí: salvação, transformação e redenção. Elas aparecem mais ou menos aqui, ó. Versículo 2, 10. Mas pela graça eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos. E é nisso que vocês creram. Então, meus irmãos, vamos falar essas três palavras: salvação, transformação e redenção. Salvação é um presente para pecadores. Salvação é um presente para pecadores. Salvação não é pagamento para Jesus. Eu preciso deixar isso muito claro, porque a maioria de nós tem a tendência de pensar assim: se eu for correto, se eu der o dízimo, se eu ajudar o próximo, se eu for à igreja, então Deus vai o quê? Gostar de mim, usar isso. Se eu compensar os meus pecados com boas ações e conseguir compensar e equilibrar, Deus vai olhar para a média e vai dizer: você passou. Isso não é salvação. Você paga bem. Se você merece salvação, Deus tem que te pagar. Se Deus tem que te pagar, não é Deus, é você. Eu estou falando isso porque o Evangelho é pregado por aí. Agora, a boa notícia: não existe ninguém sem pecado. Todos pecamos. Todos nós somos separados de Deus. Não temos quase nada da glória de Deus na nossa vida.
Nós somos pessoas defeituosas, falhas, limitadas, viciadas no pecado, dependentes, escravas da morte. Todos nós. De maneira que, se houver salvação, é pela graça. É um presente. É um presente. Alguns que estão aqui já receberam esse presente. E deixaram de valorizar esse presente. Por isso nós falamos, lembrem-se do Evangelho. Essa é a salvação mais valiosa. Alguns dos que estão aqui, apesar de virem à igreja durante muito tempo, ainda não entenderam essa salvação. Ainda não viram e saber que Deus lhe deu um presente de graça da salvação. Não se emociona com isso. Não sente seu espírito vibrar com isso. Hoje é a chance de você se arrepender e apenas receber essa oferta que Jesus faz para você. Paulo foi salvo pela graça. Inimigo da igreja se tornou salvo de graça. Ele não tinha feito nada, pelo contrário, tudo que ele tinha feito era para atrapalhar Jesus. Jesus disse: deixa eu ser mais claro. Talvez você até hoje só entristeceu o coração de Jesus, de Deus, com seus atos. Só machucou, só frustrou. Paulo tinha feito a mesma coisa e Jesus veio e deu a salvação para ele de graça. E hoje oferece para você também de graça. Você não precisa saber feliz para ser salvo. Só precisa crer em mim. A salvação foi de graça, mas ele não permaneceu do mesmo jeito. Porque Deus nos ama o suficiente para nos aceitar do jeito que a gente é, não é isso? Mas nos ama demais para deixar a gente do mesmo jeito. O que ele faz? Através da sua graça, ele começa a transformar a nossa vida. E é por isso que diz: e sua graça para comigo não foi inútil. E antes disso, sou o que sou. Porque ele já não é mais a mesma pessoa. Ele é outra. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo, um servo da igreja, foi transformado na nova vida. Você quer saber se você foi salvo? Olhe para a sua vida. Quais são os frutos que há nessa vida? Continuando. Uma terceira coisa. Antes, Saulo vivia para perseguir. Agora ele vive em prol de uma nova visão, um novo propósito. Ele foi completamente redimido. Ele fala: trabalhei mais que Deus. Toda a vida de Paulo foi restaurada. Toda ela. Pessoalmente e socialmente, a relação com Deus, a relação com os outros, tudo foi restaurado. Porque ele acreditou em Jesus Cristo que estava oferecendo salvação. Eu pergunto para você: você está precisando de salvação? Tem uma boa notícia. Há salvação para você. Em Jesus Cristo há salvação. Para quem está achando que eu estou falando só para quem está visitando a igreja, por causa do pecado, você é, por natureza, merecedor da ira de Deus. Merecedor do justo castigo chamado morte. Morte física, morte espiritual. Você merece isso. Mas Deus, sendo infinitamente bom, providenciou um substituto perfeito. Seu próprio Filho, para que todo mundo que nele crê não pereça, em bom português, não morra. Jesus disse para uma irmã que tinha acabado de perder o seu irmão por uma doença, morreu, estava enterrado fazia 4 dias. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Para aqueles que têm vivido a morte, hoje a mensagem é de vida. Porque quem crê em Jesus não permanece morto. Jesus é a vida que o levanta e o restaura de dentro para fora.
Isso pode acontecer na sua vida, seja você velho, novo ou visitante. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer uma festa com ele. É essa a mensagem que tem que ser pregada todos os dias. É isso que Paulo falava, é isso que eu prego, é isso que os discípulos de Jesus pregam. E é nisso que vocês creem e devem crer no tempo inteiro. Quem crê em mim, ainda que morra. Quando a Bíblia fala da morte dos crentes em Jesus Cristo, não fala que eles morreram, fala que eles dormiram. Porque ao tocar a última trombeta, eles vão se levantar. E vão participar com Jesus de uma festa do céu, uma casa. Porque a morte não tem poder sobre eles. Porque eles já pagaram o que deviam. Jesus pagou por eles. E eles vão viver no céu. O que você faz diante dessa fé? O que você faz diante dessa fé? Qual é a sua resposta, meu irmão? Eu falo para os crentes, por favor, presta atenção, isso não é só para não convertido. Qual é a sua resposta para a mensagem do Evangelho? O que você faz? A resposta é se arrepender dos seus pecados. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, mas ressuscitou para me dar uma vida.